Boa noite a todos. Quando a gente está sentado aí, muita coisa passa na cabeça da gente, né? Eu estava vendo esse quarteto tão lindo cantando aqui, e cantando tão bem, eu estava me lembrando do nosso primeiro quarteto lá no IAE. E dois dos componentes deles estão aqui, eu e o primeiro tenor daquela época. Eu não sei se eu revelo o nome dele agora ou depois de contar as coisas. Agora, Kleber Silva. Ele é músico aqui na orquestra, né? Pianista, toca muito bem, tem uma voz muito boa, cantava o primeiro tenor. E esse quarteto que nós tínhamos era um quarteto da nossa classe, não é isso, Kleber? Classe de contabilidade. E aí a gente aproveitava assim os intervalos e tal para ir cantando, ensaiando e tal, né? E nós éramos bem novinhos, né? O Kleber nem tanto, mas eu era bem assim não, né? E nós éramos bem novinhos e a gente não tinha nome. O pessoal botou o nome da gente de O Quarteto Escorrega, porque quando a gente ia cantar, meninas, vocês estão saindo justamente na hora que eu vou contar essa história? Senta aí um pouquinho, isso, depois vocês saem. Então a gente ia para frente, né? Aí quando olhava o público assim, a perna começava a tremer, não sei se é de vocês treme, né? E tipo assim, como é a letra? Como é a letra? Esqueci a letra, né? E aí às vezes a gente começava, tinha que parar, porque errava, desengrenava a coisa, né? Mas daí a gente foi aprendendo a cantar mais e melhor, e a gente cantou até direitinho, né, seu Kleber? Não foi? E vocês, com certeza, já estão muito à frente do que nós estávamos lá. Então continuem, como diz o pastor Ronaldo, prossigam, né? Prossigam, vocês estão indo muito bem, parabéns. E são os privilégios que a igreja nos dá, não é verdade? As oportunidades que a igreja nos dá de nós participarmos, de desenvolvermos os nossos dons. Agora vocês podem sair se vocês quiserem, senão, tadinhas, né? Agora estão com vergonha, não sabem se sai ou se não sai. Mas ninguém vai estar olhando para vocês, tá bom? Só eu. Então, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor. E é nesse lugar, como eu já disse, né, que nós temos as nossas melhores emoções e oportunidades. E eu tenho recebido muitas pessoas vindo falar comigo como resultado do que está acontecendo aqui. Então as meninas cantaram hoje, né, aqui, hoje é o momento, né? Hoje é o momento de a gente se entregar, hoje é o momento de confiar. E algumas pessoas têm falado comigo, pastor, eu tenho feito algumas mudanças na minha vida. Eu já vou começar a acertar algumas coisas. E algumas pessoas já tomaram decisões e Deus já começou a agir a partir dessa decisão. Isso é uma coisa linda de a gente ver, né? Então uma pessoa me falou, pastor, eu estava sem dizimar já 8 meses. E eu não tinha o valor suficiente para eu dizimar, mas eu falei, eu vou dizimar pela fé. E por uma providência de Deus, no outro dia, caiu um dinheiro na conta que eu não esperava e ficou tudo certo. Aí eu disse para essa pessoa, sabe o que é isso? É Deus mostrando para você que você pode confiar, que você não precisa se preocupar, porque se Deus está dizendo para você fazer, você precisa acreditar. Nós precisamos aprender a andar pela fé. Agora veja, nós estamos tendo essa semana com esses assuntos, com esses temas, e se o Espírito vem e toca o seu coração, e você não toma a decisão agora, quando você acha que vai tomar? Não é verdade? Porque agora você está ouvindo, você está sob o impacto do Espírito, sob o impacto da palavra, e se você não tomar a decisão agora, você acha que daqui uma semana você vai tomar? Daqui a um mês, daqui a um ano você vai tomar? E se você não tomar a decisão que você precisa tomar, como é que vai ser a sua vida? Como é que vai ser a sua experiência com Deus? Portanto, aproveite, né? Obrigado mais uma vez, meninas que cantaram, este é o momento, né?
para você ir tomando as suas decisões à medida que o Espírito Santo vai falando com você. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Primeiro Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Primeira vez que aparece o nome de Elias na Bíblia, primeira vez. Parece que ele cai de paraquedas, né? Ele surge como um profeta e leva uma mensagem de repreensão para o rei, né? Mas quando a gente vai ler essa história no comentário inspirado que Ellen White escreveu, em Profetas e Reis, a gente descobre que Elias estava muito desconfortável, muito insatisfeito com a idolatria reinante. Aquele que era o povo de Deus estava adorando a Baal sob a liderança do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Estavam em apostasia, e Elias, ele se incomodava muito com ele, e ele orava ao Senhor: Senhor, olha a situação que nós estamos, nós somos o seu povo, e o povo está adorando a Baal, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa, o Senhor precisa intervir. E é justamente o fato desse incômodo de Elias que o preparou para ser chamado como profeta. Isso aconteceu com Gideão também. Gideão, quando estava malhando o trigo no lagar, obrigado, né? Porque ele estava escondido, né? Então o trigo não era para ser malhado no lagar, que era do trigo, né? Era na eira, né? E ali ele também estava muito preocupado: Senhor, olha a situação, os midianitas estão nos envolvendo, estão nos escravizando, o Senhor precisa se manifestar, e Deus usa justamente. Então, eu fico pensando, né, como Deus age. Deus age por pessoas que principalmente estão em sintonia com Ele, em relação à salvação das pessoas. Esse incômodo de você dizer assim: a corrupção está demais, a imoralidade está demais, Senhor, por favor, levante pessoas, crie uma situação para que isso possa mudar. Pode ter certeza que Deus vai usar você. E Elias, então, ele aparece dentro desse cenário, não é? Falando isso para Acabe. Mas tem duas frases aqui que eu gostaria só de explorar um pouquinho. Ele chega diante de Acabe, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. O que ele estava dizendo para Elias, para Acabe? Acabe, eu tenho um Deus que é vivo. Um Deus que é vivo. Um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que opera, um Deus que se manifesta. Eu tenho um Deus vivo. Eu aí paro para perguntar para você: como é o seu Deus? Ele fala com você? Ele atua na sua vida? Ele opera nas suas circunstâncias? Ele realiza maravilhas em você e através de você? O seu Deus é vivo? E aí ele acrescenta uma outra coisa que é muito interessante, que ele diz assim: perante cuja face estou. Para Elias, ele estava
tinha a sensação de que ele estava constantemente na presença desse Deus vivo. Aonde ele ia, ele sentia na presença desse Deus vivo. Isso seria algo de incomodar ou seria uma bênção? O que você acha? Pense, por exemplo, no pastor da igreja. Ele convivendo com você 24 horas dentro da sua casa. Você ia se sentir confortável ou desconfortável com ele? Você falaria tudo o que você fala em casa para o seu marido, para a sua esposa, no tom que você fala, para os seus filhos, para as suas filhas? Ou você diz assim, não posso falar porque o pastor está aqui, mas se não tivesse eu falaria. Você acha que a presença de alguém muda o comportamento ou não muda? Muda. Elias tinha isso. Se o Senhor Deus está aqui, eu tenho que ter um outro jeito de falar com as pessoas, porque Ele é o Pai de todos. Eu tenho que ter um outro tom. As minhas atitudes e as minhas reações, elas precisam passar pelo critério da presença de Deus na minha vida. Percebe isso? Como isso muda a situação? E aí você vai se acostumando a estar na presença de Deus. Né? Será que você falaria um palavrão na presença de Deus? Será que você daria um xingão na presença de Deus? E isso era muito interessante. Então Elias diz, olha, o meu Deus é um Deus vivo, e eu estou constantemente na sua presença. E isso muda tudo. E aí, o texto continua dizendo no verso 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. A partir desse momento, Acabe e Jezabel iriam procurá-lo, né? Quem sabe para tirar a vida dele. E Deus diz assim, você vai e se esconde. Então Deus estava mandando ele para Querite para a proteção dele. Mas também era para um aprendizado. Era para um aprendizado. E eu gostaria de considerar com vocês aqui o seguinte. Querite era um lugar solitário, era um lugar sem conforto, um lugar de privação, e daqui a pouco a gente vai ver isso aqui. E agora veja comigo, Elias, cumprindo o seu papel de profeta, dá a mensagem a Acabe, a um rei, e isso não é pouca coisa. E aí Deus o manda para Querite, para se esconder no lugar com essas condições. Você já ouviu falar na teologia da prosperidade? Já ouviu falar? O que a teologia da prosperidade ela prega, ela fala? Ela diz assim, olha, se você entregar a sua vida a Deus, se você confiar em Deus, Deus vai botar um tapete vermelho na sua vida e você não vai mais perder o emprego. Você não vai mais ficar doente. Você não vai ter mais problemas com a sua família. A sua vida vai ser uma completa bênção. Já ouviram falar isso? Aí eu fico pensando, se essa teologia da prosperidade deveria ser aplicada aqui no caso de Elias, Deus deveria dizer assim, Elias, parabéns, você confiou em mim, você entregou uma mensagem importante, você cumpriu o seu papel, parabéns, vou te dar uma recompensa. E a recompensa é, você vai lá para a Bahia, para um resort, você vai ficar uma semana lá tomando água de coco e balançando na rede. Não é? A teologia da prosperidade diz, mas ao contrário disso, né, Deus diz assim, vai para um lugar inóspito e fica escondido lá. E eu vou cuidar de você. Então, queridos, essa teologia da prosperidade,
ela é antibíblica. Ela é antibíblica. Deus nunca prometeu que ao aceitá-lo, ao entregar a nossa vida a Ele, a nossa vida seria um mar de rosas. E Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Deus, Ele trabalha nas aflições, e nós estamos estudando isso, né? Com essa palavra crisol, né? Nós estamos estudando isso na lição, de que Deus, Ele trabalha nas aflições para nos modelar, para nos burilar, para nos purificar, e é exatamente isso que vai estar acontecendo aqui com Elias. Bom, essa palavra querite, ela vem lá do hebraico, shavá, e ela quer dizer, é um termo tirado da marcenaria, e ela quer dizer cortar, colocar no lugar certo. Então a ideia é que um pedaço de madeira deveria ser cortado para que ele pudesse ser colocado num móvel, alguma coisa, para que pudesse se encaixar perfeitamente ali. Olha que interessante. No lugar de treinamento de Deus, Deus corta e coloca no lugar certo. E às vezes é um processo doloroso, doído, desconfortável, às vezes é assim. Mas o nosso soberano Deus, Ele sabe como tratar da gente. Ele sabe até onde a gente pode aguentar. E Ele sabe o que precisa acontecer na nossa vida. E Elias, então, ele sai da presença de Acabe e ele vai para a faculdade de Deus durante 3 anos e meio. E ele deveria ali estar exposto a 2 matérias. E a primeira delas, que eu entendo, deveria ser a humildade. Vamos ver o que o texto diz aqui? Nós lemos o verso 3, né? Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Vocês sabem quem são os corvos? Os corvos não são urubus, mas eles são carnívoros, aves de rapina. Então, 2 coisas aqui. Para pensar um pouco nessa parte aqui que a Bíblia diz assim, que Deus diz assim, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Eu fico pensando assim, Deus chamando os corvos, fala assim, venham aqui. Imagine essa situação comigo aqui, os corvinhos na frente de Deus assim. Venham aqui, presta atenção no que eu vou falar. Vocês vão ser os meus garçons. Através de vocês eu vou mandar comida para um servo meu. E vai ser pão e carne. Eu acho que quando ele falou carne, o olho deles abriu assim. Imagina, carnívoros, né? E aí Deus diz assim, mas vocês não vão poder comer a carne e nem comer o pão. Eu acho que um olha para o outro assim e fala, será que a gente vai aguentar? Você percebe o poder que Deus tem sobre a natureza? Ele ordena e os corvos obedecem. Simples assim. Quando Jesus manda os discípulos jogarem a rede, lembra? Joguem a rede do lado direito. Né? E eles tinham pescado a noite inteira, aquela descrença, aquela desconfiança, e os peixes, eles pulam para dentro da rede, eles estavam não sei aonde. Mas Jesus diz assim, agora é hora de entrar na rede, por favor, venham. E olha o poder que Deus tem sobre a natureza.
E se Deus tem o poder sobre a natureza, será que Ele não tem poder sobre outras coisas? Sobre outras situações? Sobre outras circunstâncias? Será que Deus não tem poder? E aí eu fico imaginando Elias, né? Os corvos vindo, trazendo comida para ele. Eu acho que ele poderia pensar assim: Senhor, desculpa eu estar falando, mas será que não tinha os bichinhos mais limpinhos para trazer comida para mim? Será que o senhor não podia colocar um marmitex no pescoço de um coelhinho, por exemplo, e ele viria pulando e eu pegaria isso aqui? Tem que ser corvo. De ave de rapina. Tem que ser. E aí Deus estava querendo ensinar uma lição para ele, que ela vai ainda continuar, essa classe ainda vai continuar no próximo momento. Da humildade. Elias, você tem que aprender a aceitar as minhas providências do jeito que eu mando. Porque às vezes a gente tem algumas expectativas, não é verdade? A gente diz assim: Senhor, eu preciso dessa bênção, mas tem que ser assim, né? Senhor, eu preciso achar um namorado, mas ele precisa ter olhos verdes, 1,85 m, né? Ser fortão, ter boa família, ser estudado. Tem que ser assim, se não for. E às vezes Deus manda, né? Olha, um cara não é desse jeito, mas é um belíssimo partido. Não, mas eu quero. Então a gente às vezes estipula para Deus, dizendo assim: eu quero que as coisas sejam assim. Quem que é o soberano? É você ou é Deus? É Deus o soberano, não é verdade? É Deus que sabe como Ele pode, Ele deve lidar com a gente, porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa mente, as nossas ações, o que isso pode produzir na gente. Ele diz: Elias, você precisa aprender a aceitar as minhas providências do jeito que elas vêm na sua vida. E sabe que às vezes Deus permite algumas privações financeiras na vida de algumas pessoas para quebrar o orgulho delas, ou para quebrar o nosso orgulho. Aí vem alguém mais pobre que a gente, da família, ou algum conhecido, fala assim: escuta, você está precisando eu tenho um dinheirinho aqui que eu posso compartilhar. Não, não precisa. Como assim não precisa? Você está precisando? Olha o orgulho. Aí a Adra chega: olha, podemos conseguir uma cesta básica para você e tal. Não, não precisa. Eu sempre doei cesta básica. Ok, você doou, mas agora você está precisando. E Deus, Ele permite determinadas coisas justamente para trabalhar conosco. Às vezes Deus envia socorro de onde menos esperamos. Você precisa estar atento às ações de Deus e aceitar as suas maneiras de lidar com você e satisfazer as suas necessidades. E diz aqui o texto, no verso 5: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. A outra lição que ele deveria aprender: dependência de Deus. Ali não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha provisão, não tinha nada. Se Deus não trouxesse comida para ele, ele não comeria, ele morreria. Deus estava dizendo assim: Elias, a sua vida depende de mim. Sou eu quem vai suprir as suas necessidades. Sou eu. Elias, aprenda. E às vezes, nós temos uma tendência, por causa dessa nossa independência, né, de a gente achar que as coisas não dependem de Deus, dependem mais de nós do que de Deus. Inclusive, hoje de manhã, eu estava lendo a meditação da mulher, porque todo dia a gente lê em casa, no culto da manhã, a meditação da mulher, a meditação diária, é meditação diária, né? Meditação diária, a lição da escola sabatina e o Reavivados por sua palavra, né? E a gente canta 3 hinos também.
E a da mulher falou assim que... acabei de esquecer o que eu... Comecei a dar estava na ponta da minha língua, eu ia falar. Se nós podemos nos preocupar, por que orar? Parece meio, né? Mas isso choca, é para chocar a gente, né? Se a gente pode se preocupar, para que orar? E deveria ser o contrário, não é verdade? Se a gente pode orar, por que se preocupar? E às vezes nós achamos que nós dependemos da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa experiência para que as coisas aconteçam. E às vezes deixamos de depender de Deus. A nossa vida, ela é uma inteira dependência de Deus. Se Deus não fizer, nós não nos movemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é nele. E Deus estava tentando explicar aqui para Elias que ele precisaria aprender a depender completamente de Deus. Eu não sei se eu estou falando para alguém que está com um desafio muito grande na vida, alguma decisão que precisa tomar, alguma coisa que precisa acontecer. Você já entregou tudo na mão de Deus? Pedro diz, né, traga a sua ansiedade, porque eu vou cuidar de você. Traga a sua ansiedade, coloque diante de mim, porque eu vou cuidar de você. Você precisa aprender, Deus vai cuidar da gente, Deus vai cuidar da gente. Logo quando nós nos casamos em junho de 1983, dia 28 de junho. Aí fomos para um apartamento lá em Pirituba, apartamentinho pequenininho, mas gostosinho. E aí eu vejo a minha esposinha, novinha, com a mão, parecia uma seda, né? No tanque, lavando roupa. Falei, puxa, eu tiro a menina da casa do pai dela para ela, sabe? E lavar não pode. A gente precisa comprar uma máquina de lavar aqui em casa. E na época ela não trabalhava, ela é enfermeira. E quando a gente entra na obra, né, eu ganhava 69 pontos da escala, né? E a gente não tinha assim o dinheiro suficiente, e naquela época era uma época de inflação, os preços subiam assim, sistematicamente, e os salários iam correndo, né? E a gente sempre acha um jeitinho, né, de a gente fazer as coisas. E o jeitinho era o seguinte: você comprava, né, o que você queria em prestações, precisavam ser prestações fixas. E aí, nos primeiros 2 meses, você ficava apertado porque as prestações eram altas, mas depois vinha o salário aumentado e aí folgava. Falei, eu vou fazer isso. Chegou o final, compramos a máquina, chegou o final do primeiro mês, sabe assim, quando dá justinho, a gente teve até que contar moedinha. Alguém aqui já teve que contar moedinha assim, para tomar um ônibus, um trem, comprar um negócio? Já tiveram? Pois é, chegou o final do mês, a gente, né, mas chegou justo. Quando estava chegando perto do final do segundo mês, acho que faltavam, sei lá, uns 2 dias, 2, 3 dias, o dinheiro acabou. Fomos num domingo à noite para a igreja. Quando nós voltamos, percebemos que alguém havia colocado um pequeno envelope por debaixo da porta. Aí peguei aquele envelope, ali tinha um bilhetinho da minha irmã Jane. Ele diz assim: queridos, deixei aqui um dinheirinho para vocês. Com amor, Jane. E eu não lembro quanto era, mas eu acho que era um 20, um 50, não sei. 20 reais ou 50 reais é dinheiro? Depende, né?
do quanto você precisa. O que a gente precisava era coisa pouca, de tomar ônibus, tomar trem, sabe, alguma coisinha ali. E não foi nem a mais e nem a menos. Deu exatamente. Só que eu não havia pedido nada para ela. Eu não havia falado que a gente estava nessa situação ali, faltando esses poucos dias. Não tinha falado nada. E era recém-casado, eu tinha vergonha de pedir alguma coisa emprestada para o meu pai, né? Agora, como foi que ela tomou a iniciativa de separar um dinheirinho, exatamente aquilo que a gente precisava, e levar para mim? Como foi? Pode me explicar? Não é Deus? Não é Deus? Nós servimos a um Deus vivo, que Ele nos acompanha. E nesse caso, pode ser que eu fui até um pouco imprudente, mas mesmo diante até das nossas imprudências e dos nossos erros, Deus vem com a sua graça e com a sua misericórdia, e Ele diz assim: filho, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você. Você é meu amado, eu olho para você o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E na escola de Deus é assim, às vezes o silêncio e a solidão fazem parte do treinamento de Deus. E o tratamento de Deus nem sempre é 5 estrelas, não é verdade? Quantas vezes que Elias comia durante o dia? Quantas? Será que na padaria de Deus não tinha mais pão para ele comer mais vezes? Será que do lugar onde Deus tirava a carne, será que não poderia ter? Escola. Você precisa aprender algumas coisas. O povo estava tendo privações de comida e o profeta não iria passar por isso? Iria. Crescimento. E Deus, Ele quer nos usar, mas Ele só vai conseguir nos usar quando nós aprendemos algumas coisas na sua escola. Mas o texto continua aqui dizendo o seguinte: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A coisa estava ruim, difícil e piorou. Às vezes não é assim que acontece? E aí a gente fica perguntando assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? As permissões de Deus, né? Por que o Senhor está permitindo isso? Você pode até perguntar para Deus isso, mas a resposta você tem que dar para você mesmo. É porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe tudo. As permissões de Deus, elas não acontecem como um resultado de descaso ou de desatenção. É tudo muito estudado, milimetricamente calculado, para saber qual é o efeito que isso vai dar na sua vida. E no método de Deus, no método do ensino de Deus, a matéria que gera paciência, perseverança e dependência é a tribulação. Então, meu querido, se alegre se você estiver passando por tribulação, porque isso indica de que Deus está usando isso para preparar você. E aqui diz que a torrente secou. Dê uma olhada ali na tela, ali está escrito assim: as fontes das finanças, dos negócios, dos projetos e sonhos, e dos casamentos e outras coisas podem até secar, mas saiba que a fonte da graça de Deus vai continuar jorrando maravilhas. Amém? Não é maravilhoso isso? Quando velhas portas se fecham, é porque novas portas estão prestes a se abrir. E aí vem a instrução de Deus. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta,
que pertence a Sidom, e mora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Lembra aquela aula sobre humildade? Aqui ela continua. A mulher naquele tempo, ela não tinha valor, e no Oriente, eu acho que isso ainda continua, né? Os animais tinham mais valor do que a própria mulher. Agora, um judeu ir para a casa de uma mulher pobre, viúva e de uma terra pagã, e ser sustentada por... Isso era a maior das humilhações. E Deus estava dizendo assim: Elias, segue firme com essa matéria da humildade, eu quero que haja transformação. E é tão lindo a gente ver que tanto na primeira ordem para ele ir lá para Querite, aqui o verso 5 diz assim: fez segundo a palavra do Senhor. E agora, ele diz assim, no verso 10, então ele se levantou e foi. Elias, ele não rejeita o método de Deus, ele simplesmente aceita, ele se levanta e vai e faz. Olha que espírito de obediência, não é verdade? Não tem espírito de rebeldia. Senhor, mas por quê? Não é, eu já estava num lugar ruim, agora eu vou ser sustentado por uma mulher numa terra pagã. Ah, Senhor, por favor, chega já, eu acho que eu já entendi. Às vezes a gente se senta no trono e põe Deus, né, agora você vai me ouvir. E ele se levanta e vai. E aí o texto diz o seguinte: então ele se levantou e se foi, estou lendo o verso 10 do capítulo 17. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Olha o que significa Sarepta. Estão vendo lá na tela? Refinamento. Então Querite significa cortar do tamanho certo, e Deus está dizendo assim: agora você já está cortado, agora você precisa de ser lixado. Não linchado, lixado. Precisa de um refinamento. Isso aí vai acontecer em Sarepta. Olha que interessante, não é? Essas palavras, esses termos. E aqui diz assim: e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aqui ele está parecendo um comportor, não é verdade? Porque o comportor, ele chega assim: escuta, será que a senhora não poderia me arranjar um pouco de água, que eu estou sem almoçar desde ontem? Ele dá uma oferta geral, né? Já que você vai lá dentro pegar água, pega também um pouco de pão para mim. E aí, no verso 12, ela diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não o Deus dela, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Dramática essa palavra da viúva, não é? Ela acordou naquele dia de manhã, foi lá na despensa, tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que ela iria fazer um pão, um bolo, e essa seria a última refeição dela com o filho. E diz assim: depois acabou, não tem mais esperança, não tem aonde conseguir mais. Hoje termina a nossa história. Imagine qual seria a sua reação diante disso, pastor Jael. Qual seria, quem sabe, a sua reação? Você que é um gentleman, né? É um homem cordial, educado, bondoso, né? Como é que você reagiria diante dessa situação? Você pediu a comida para ela, ela diz assim: olha, eu só tenho um pouquinho aqui para mim e para o meu filho, e vai ser a nossa última refeição, e a gente vai comer e vai morrer. Eu acho que ele às vezes diz assim: puxa, desculpe, por favor, me desculpe, eu não sabia que a situação era tão crítica, por favor, me desculpe. Inclusive, eu vou ver se eu acho algum supermercado, alguma padaria, algum lugar que tem alguma coisa. Eu não sei se eu tenho algum troco, se o meu cartão de crédito, mas eu vou fazer alguma coisa e vou resolver o seu problema. O que Elias faz? O que Elias faz? Deixa eu dizer uma coisa para você. A presença de Elias na casa daquela mulher representava a presença de Deus.
E Deus estava chegando na casa daquela mulher exatamente no dia em que ela estava perdendo todas as suas esperanças. Exatamente no dia. Deus chega através de Elias. E aí Elias fala o que Deus sempre fala. Ele diz assim, verso 13 de 1 Reis 17: não temas, não tenha medo. Porque eu imagino que ela tinha no coração dela muito medo sobre o futuro, o que ia acontecer com o filho, o que ia acontecer com ela. Sim, não tenha medo. E aí ele diz: vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim e um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. E o verso 14 ele diz: por quê? Por que você deve fazer isso? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não tenha medo, porque Deus disse que não vai lhe faltar. Tem muita gente que Deus diz assim: escuta, devolve o dízimo. Diz assim: Senhor, mas eu já vivo uma situação bem limitada financeiramente, se eu tirar 10% vai me faltar. Será que quando Deus pede para você uma coisa, Ele está querendo levar você à miséria, à falência? Será? E tem gente que diz assim: bom, eu não tenho salário, eu recebo, sabe, de bico, meu salário é pouco, então, para quem ganha pouco, está isento de devolver o dízimo. Só que Deus diz: não, você está ganhando de bico, ganhou 50 reais de um bico que você faz, devolva 5 reais de dízimo, devolva. Porque aí está envolvido o princípio primeiro Deus. Primeiro Deus nas suas finanças, nos seus ganhos, na sua vida, no seu tempo, na sua família. Primeiro Deus em todas as coisas. E as outras coisas? Vos serão? Aí Elias diz assim: faz primeiro para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. E aí a farinha vai se multiplicar e o azeite não vai acabar. Primeiro Deus, experimenta primeiro Deus, vê se isso dá certo ou se não dá certo. Aí a pergunta é: ela iria fazer ou não iria fazer? Iria acreditar ou não acreditar? Se ela não acreditasse no que o profeta estava dizendo, o que provavelmente aconteceria com ela? Ela iria comer, né, o pão e o bolo com o filho e não ia comer mais. Mas ela tomou uma decisão. Olhem a decisão que ela toma. Diz aqui, verso 15: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ou seja, ela foi e fez o que Deus disse para fazer. E o texto diz assim: comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Foi e fez segundo a palavra e experimentou um milagre. E aí a gente fala assim: nossa, as histórias de milagre do Provai Verde, do Informativo Mundial das Missões e tal. Esses milagres podem acontecer com você e comigo, em proporções maiores ou menores, à medida que a gente confie, à medida que a gente entregue, à medida que a gente seja obediente à palavra de Deus. Em 1981,
no meio do ano, nós fomos colportar na cidade de Araxá. Inclusive, eu encontrei o Carlos, eu não sei se ele está aqui, quem sabe está nos acompanhando. Ele era um ancião daquela época lá e nos ajudou bastante. E éramos 3, era o João Carlos Veiga, o Marcelo Valado e eu, chegando em Araxá para colportar. E normalmente os colportores, quando vão a uma cidade, colportar é vender livros, né? Especialmente livros religiosos, sobre saúde, que esse é um trabalho feito também pelos alunos, para eles conseguirem pagar o colégio. E nós fomos para Araxá, nas férias de meio do ano, e normalmente a gente procura a igreja para se abrigar, porque a gente não tem dinheiro para pagar um hotel, uma pensão, né? A gente fica em alguma sala da igreja, ficávamos. Aí quando nós chegamos no endereço da igreja, a igreja estava em construção. Não havia porta, não havia janela, só havia algumas cadeiras num chão batido. Atrás não havia nenhuma classe infantil, nenhuma, nada. E nós ficamos pensando assim, e agora? Era um domingo à tarde, quando nós chegamos, e nós esperamos então que os irmãos da igreja chegassem, né, para a gente conversar com eles. Eles foram chegando, nós nos apresentamos, que eram estudantes de teologia, lá do IAE e tal, que estávamos indo colportar ali. Eles nos receberam muito bem e tal, assistimos o culto com eles. E aí quando terminou o culto, eles foram saindo um a um e foram nos cumprimentando. Olha, que Deus abençoe vocês e tal, e a gente ali em pé, que Deus ajude vocês, né? E foram passando, e a gente ali. Aí chegou uma senhora, o nome dela Luzia, olhou para a gente assim, era mais baixa, né? Olhou para a gente assim e falou assim, vocês não têm onde ficar, né? Nós olhamos assim, não temos. Querem ir para a minha casa? Queremos. E aí pegamos as nossas coisas e fomos acompanhando a irmã Luzia. Ela tinha um filho pequeno, chamado Elias. Fomos acompanhando. Aí chegamos numa casa também em construção, estava escura. Aí ela abriu o portão, entramos, nós pensamos, bom, vai entrar pela frente, né? Não, ela virou à direita, rodeou a casa, virou à esquerda, no fundo da casa virou à esquerda, havia uma porta, ela abriu a porta, acendeu a luz e disse assim, é aqui que eu moro. Ela morava no porão de uma casa em construção. E aí nós olhamos, tinham, se eu não me engano, algumas caixas, um fogão, e acho que 2 camas ou 2 colchões, num ambiente não muito grande. E aí a gente falou, escuta, irmã Luzia, será que a gente poderia tentar dividir aqui os cômodos, né? Para a senhora e o Elias ficarem num cômodo e a gente ficar num outro. Falou, claro, claro. E a gente arranjou um fio, né? Esticou o fio, colocamos um lençol, né? Então eles ficaram de um lado e nós ficamos do outro. Aí nós estendemos os nossos colchonetes super confortáveis, né? Estendemos ali no chão e oramos dizendo assim, Senhor, muito obrigado porque nós estamos abrigados. Muito obrigado, o Senhor arranjou um lugar para a gente ficar. No outro dia, de manhã, a gente foi tomar café e não tinha nada para comer. Aí nós fomos à padaria, compramos alguma coisa e trouxemos para comer. E comemos nós e comeram eles. Fomos sair para trabalhar, quando nós voltamos para a hora do almoço, não havia nada para comer. Nós fomos ao supermercado, compramos comida, trouxemos, a irmã Luzia fez para nós e fez para eles. E isso aconteceu durante 15 dias. Terminados os 15 dias, nós terminamos o nosso trabalho e nos despedimos dela e agradecemos o fato de ela ter nos abrigado, né? Demos um abraço nela, foi muito bom e nós agradecemos muito a ela. Passados alguns anos, eu já estava lá na Voz da Profecia, e o quarteto foi fazer uma programação lá em Minas Gerais, em Uberaba. E nós estávamos fazendo uma programação numa praça pública, grande, estava cheio de gente.
E é interessante que quando a gente aqui está na frente cantando ou falando, a gente enxerga tudo e todos, né? E eu estava cantando e tal, de repente eu vi uma fisionomia familiar. Cantando, olhando, falei, quem será essa pessoa? E o nosso cérebro é uma coisa incrível, né? Parece que você fotografa aquilo, aí fala assim, espera aí que eu vou ver no fichário, né? Enquanto você está fazendo outra coisa, você... Quem é essa foto? Né? Coisa extraordinária. Pum! Irmã Luzia. Olhei, era ela, não tinha dúvida. Falei, que coisa extraordinária poder encontrá-la aqui. Terminou o programa, peguei uns discos. Tem gente que é do tempo do disco ainda, não é verdade? Vocês são iguais a mim, do Velho Testamento também, né? Depois vieram CDs e hoje nem temos mais CDs, né? Tu via nuvem e tal. Peguei uns discos, uns lançamentos, fiz umas dedicatórias, pedi para os meus amigos assinarem também, e fui no meio da multidão para encontrar a irmã Luzia. De ontem para hoje minha garganta começou a arder, meu nariz começou a... Algum vírus está aqui. Preciso expulsá-lo. Estou tomando própolis, vitamina C, esse negócio todo, né? E muita água, né? E por isso que eu preciso, às vezes, tomar água, porque a garganta está um pouco incomodada. Cheguei perto dela, parei. Ela olhou para mim, falou assim, você está lembrado de mim? Como que eu poderia me esquecer? Eu não acredito que você está se lembrando de mim. Irmã Luzia, a senhora nos abrigou num momento dramático que a gente estava vivendo ali naquele dia da colportagem, a senhora nos levou para a sua casa, a senhora nos abrigou. E ela assim, tão feliz, né? Ai, nossa, como que a gente poderia esquecer isso? Jamais! Isso vai ficar marcado na minha mente, no meu coração eternamente, esse ato de bondade, de amor, de acolhimento. Muito obrigado. E mais uma vez eu quero agradecer. E materializando um pouco a minha gratidão, eu trouxe aqui uns discos para a senhora e disse, ai, que maravilha, eu queria mesmo, mas estava sem dinheiro para comprar. E aí a gente conversou um pouco, atualizamos as informações e tal, conversamos e tal. E aí eu dei um grande abraço, mais um abraço nela. Oi, irmã Luzia, que Deus abençoe você, sua vida. Obrigado. Fui embora. Depois eu fiquei pensando. O que foi aquilo que aconteceu lá em Araxá? Havia um pequeno grupo de estudantes que estava precisando de um abrigo. E havia uma mulher com um filhinho que estava precisando de comida. E Deus vem e olha tudo. Ele diz, eu preciso achar um abrigo para esses meninos, eu preciso dar comida para essa mulher. E o que Deus faz? Um encontro. Aquela mulher estava aberta às ações de Deus, aos impulsos do Espírito. E ela nos chama. E nós somos abrigados. E Deus proveu o que ela precisa. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Deus, Ele presta profunda e atenta atenção à sua vida, aos detalhes, de onde você vai, o que você vai fazer, quais são os seus planos, as suas dificuldades. Deus está aí, Deus é um Deus vivo, Ele está aí. E quando a gente permite, quando a gente abre espaço para Deus atuar, Deus vem e faz as coisas acontecerem do jeito dele. Nós poderíamos ter dito, não, aqui nesse lugar tão simples, aqui a gente não vai ficar. Imagina, Deus estava providenciando, né? E na nossa exigência, não, esse é o jeito que Deus providenciou. Louva e engrandeça o nome de Deus por isso. Então, nessa noite, eu vim dizer aqui para você, que quando você entrega a sua vida a Deus, você está dando permissão para Ele cuidar de você, em tudo.
Então, assim como Elias chegou exatamente naquele momento de desespero daquela mulher, Deus não vai chegar nunca atrasado na sua vida. Espera paciente, porque Deus sabe todas as coisas. Bênção sem medida, página 12, diz assim: a cada momento somos mantidos pelo cuidado de Deus e sustentados pelo seu poder. Cada momento, a cada momento, somos mantidos pelo cuidado de Deus e sustentados pelo seu poder. E eu vou cantar uma música agora, e esta música, ela diz assim: enquanto estiver com Deus, eu vou estar seguro. Eu penso no meu Deus, no cuidado que Ele tem, sempre a me guardar, cuidar do meu viver. Eu posso descansar, sei que nada vai faltar. Ele cuida bem de mim, pois é meu Pai. Enquanto estiver com Deus, seguro estou. Se a Ele eu me entregar, seguro estou. Às vezes eu nem sei bem na hora o que fazer, então procuro a Deus no momento de oração. Eu sinto que outra vez o sol brilha para mim. Ele me responde assim, pois é meu Pai. Enquanto estiver com Deus, seguro estou. Se a Ele eu me entregar, seguro estou. Enquanto estiver com Deus, seguro estou. Se a Ele eu me entregar, seguro estou. Enquanto estiver com Deus, seguro estou. Em quem você confia? Quem é o apoio da sua vida? Qual é a sua segurança? E hoje eu gostaria de fazer um convite para você. Faça de Deus o seu tudo. Entrega a vida na mão dEle. Confia nele, espera nele. E seja obediente, submisso e paciente à maneira como Deus conduz a sua vida. Porque nós estamos vivendo numa escola preparatória para a eternidade. E a matéria que produz paciência, perseverança, tribulação. Então, procure ter um outro olhar para os momentos difíceis que você passa. Porque Deus, Ele está ali, peneirando a situação, vendo todas as coisas, e dizer assim: o que é que eu posso fazer para tirar a maior bênção para ele ou para ela? E tenha certeza que Ele vai fazer. Mas precisamos dar a permissão para Ele. Precisamos entregar e confiar. Porque nós vivemos
somos mantidos pelo poder de Deus na nossa vida. Quer pedir isso para Deus? Para que Deus te ajude a ter essa visão, essa consciência? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, que história linda essa que nós acabamos de meditar. Nós vemos como o Senhor estava trabalhando com o teu servo, preparando o teu servo para tarefas maiores, desafios maiores. E o Senhor estava preparando para o céu. E precisou que ele fosse a algumas salas de aula. E nós queremos te agradecer pelo exemplo de obediência e disposição de Elias, indo e fazendo tudo conforme a sua palavra. Ajuda-nos a sermos assim também. E o Senhor, com esse olhar de compaixão, de misericórdia, de bondade, olhou para aquela mulher necessitada e olhou para Elias e fez com que eles se encontrassem. E o Senhor se manifestou através de milagres, de esperança e de graça. O Senhor quer realizar grandes maravilhas na nossa vida também. Mas nem sempre o Senhor tem permissão para isso. E nem sempre o Senhor tem a nossa entrega para isso. Mas hoje, a nossa mão se levantou para dizer: Senhor, o Senhor tem a permissão para atuar em tudo e em todas as coisas da minha vida. E nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, para que o Senhor nos dirija pelos caminhos das facilidades ou das dificuldades, mas que a tua bênção, a tua mão esteja constantemente sobre nós. Fortalece e ajuda aquele que está passando por sofrimentos, e permita que essa mensagem possa trazer alento e esperança a esse coração, e dá-nos a tua bênção, a tua companhia e o teu poder. Nós te pedimos, agradecemos em Jesus, amém.